Quando o compromisso é real, a política se torna potência de transformação. No episódio de hoje, o Elas Pautam RJ reúne duas parlamentares que não apenas ocupam mandatos. Elas os movimentam, moldam e direcionam para resultados concretos. De Brasília, a deputada federal Soraya Santos traz a experiência de quem conhece o peso de uma relatoria, a responsabilidade de uma liderança e a urgência de proteger direitos, especialmente os das mulheres e das famílias brasileiras. Da Alerj, a deputada estadual Célia Jordão conduz seu mandato com os pés fincados na realidade fluminense. Com olhar técnico e sensibilidade social, ela conecta desenvolvimento econômico à inclusão e mostra que políticas públicas podem sim alcançar quem mais precisa. Duas trajetórias e um mesmo impulso: legislar com propósito. Hoje, elas pautam o que realmente importa, o empreendedorismo feminino. Sejam bem-vindas, deputadas, deputada Soraya Santos, esse pilar, essa powerhouse que transborda, que está sendo esse pilar, atraindo tantas mulheres de poder aqui para o nosso programa. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você, Claudinha, você que sempre foi uma voz feminina no jornalismo, sempre trazendo novidades. E a comunicação é tudo, o poder vem da comunicação. Quando eu conheço meus direitos e as minhas possibilidades, eu tomo decisões. E o que a sociedade precisa são de programas como esse, mostrando a importância de ter mulher em todos esses espaços para construir a sociedade. Deputada, qual é a dificuldade? É uma alegria tê-la aqui conosco, esse convite da nossa deputada, presidente do PROCON nacional, né? Presidente do PROCON, não é isso? A senhora não é? Eu digo sempre que a Procuradoria da Mulher, ela é o PROCON das mulheres, porque a lei, Claudinha, não tem que acontecer em Brasília, ela tem que acontecer no município. Então, quando a gente coloca todas as procuradorias unidas, câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara Federal, e com certeza, aquela mulher lá na ponta, ela vai fazer valer seus direitos. É verdade. Então, deputada, a senhora que foi convidada pela nossa deputada federal, a senhora que é uma extraordinária representante aqui da Alerj, qual é a dificuldade ainda que há da mulher ocupar esse espaço de poder? Bom, prazer estar aqui com você, né, Cláudia, como bem ressaltou a nossa deputada do coração, Soraya Santos, né, você é uma grande voz no jornalismo. Prazer de estar aqui do lado dessa irmã, né? A Soraya é uma grande incentivadora, principalmente de todas as mulheres, e sempre defendendo essa questão da importância que a mulher tem, né, nos espaços de poder e de decisão. Mas eu creio, Soraya, falando de empreendedorismo, como você, né, já tocou no assunto, a dificuldade, muitas das vezes, dessa mulher ascender no empreendedorismo é dela realmente desconhecer, né, de que forma que ela pode monetizar a sua paixão, né? A paixão que ela tem pelo artesanato, a paixão que ela tem pela gastronomia, a paixão que ela tem pela moda, pela beleza, né? Então, é por isso que é muito fundamental, né, pautas como essa, para a gente tratar de assuntos que para muitas mulheres, principalmente, Soraya, aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade, conhecer os caminhos, né? Sem sombra de dúvidas, o conhecimento, ele abre portas, ele facilita a solução de problemas e ele evita também, né, que nós nos envolvamos em outros problemas, além daqueles que a gente já vivencia no nosso dia a dia. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né, nessa data, podendo bater papo sobre um assunto que sempre foi um pilar dos meus trabalhos, a defesa dos direitos das nossas mulheres, principalmente aquelas que vivem em situação de violência e mais vulnerabilizadas. A senhora que é a presidente da Comissão Especial da Indústria Naval e também da Comissão de Turismo, não é? A senhora tem Eu faço parte de diversas comissões. A Comissão Especial da Indústria Naval, Offshore, Petróleo e Gás, né, eu criei em 2021, né, em defesa, né, de um segmento que sempre foi uma potência aqui no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é o estado que é com o maior número de estaleiros do Brasil, né? A nossa indústria de óleo e gás, 90% de todo o petróleo que é extraído no Brasil sai aqui do estado do Rio de Janeiro e a gente precisava, naquele momento, então, trabalhar forte para alavancar novamente essa indústria. Eu venho de um município que é Angra dos Reis, que tem lá, né, na sua sede
um estaleiro, hoje Citrium Brasfels, que quando eu iniciei esse trabalho, Soraya, não tinha nem 1.000 trabalhadores. Hoje já tem 7.241 e vai fechar o ano com quase 10.000 trabalhadores. Então, isso é uma grande satisfação, né, da gente poder anunciar isso, porque foi um trabalho forte. Eu fui secretária de Assistência Social por 9 anos no meu município e eu sei da importância que é você abrir portas para esses trabalhadores, para essas mulheres trabalhadoras, para que elas possam, não é, ter a sua autonomia de administrar a sua própria vida, o seu lar, seus filhos. Então, unir, não é, o desenvolvimento econômico com a inclusão é também desenvolver o social. E eu trago isso, né, para o meu trabalho como parlamentar na LERJ. Então, eu sou vice-presidente da Comissão de Turismo, vice-presidente de Economia, Indústria e Comércio, né? Também sou membro de outras comissões, como a CCJ. Economia do mar, que você tanto né? defende. Essa pauta da economia do mar, ela foi decorrente, inclusive, Soraya, desse trabalho que eu fazia, né, dentro da indústria naval. E numa aproximação muito grande com o cluster tecnológico naval, né, que tinham 3 empresas públicas federais como fundadoras, a Engeprom, a Amazul, né, e também aquela que tem em Itaguaí, né, que constrói no CLEP, né, e hoje são mais de 200 empresas que fazem parte também desse cluster tecnológico e que muito me ajudou. Então, a Marinha do Brasil, né, é uma grande parceira nessa questão da economia do mar, que foi uma lei de minha autoria, né, de 2021, sancionada pelo governador Cláudio Castro, e que acabou, então, se transformando numa secretaria no início de 2023, que é a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. Era um segmento da nossa economia, né, que carecia muito desse olhar, né? Então, a partir desse movimento da criação da lei, né, da criação de uma comissão estadual pelo desenvolvimento dessa economia, e eu represento a LERJ dentro dessa comissão, e diversos outros órgãos também fazem parte, secretarias, né, e entidades da sociedade civil, né? Então, nós desenvolvemos muitas outras pautas, porque são mais de 30 atividades econômicas elencadas nessa lei. E eu penso sempre muito, né, em gerar emprego para o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu penso muito nas nossas famílias, eu penso muito nas nossas mulheres que precisam trabalhar, que precisam de uma formação, né? E aí também falo de emprego formal e do emprego informal, que é onde nós temos aí, né, o empreendedorismo, uma economia criativa, né? E as mulheres se engajam muito dentro dessa pauta, né, principalmente nas áreas de beleza, a parte de estética, e a Soraya é muito forte também nessa parte aí, né, de defesa dos trabalhadores, né, da beleza e da estética, dos salões de beleza, amam a Soraya, porque ela é Quem verdade, não, deputada? Quem não? não é? Ela tem aí, né, a gente tem que falar também do trabalho que ela desenvolve nessa pauta feminina e sempre pensando no empreendedorismo, nessa defesa. A gente precisa lançar essas mulheres no mercado de trabalho, elas precisam ocupar, né, esse espaço. E quando a gente fala, principalmente da mulher que é mais vulnerável, aquela que sofre violência, né, a gente precisa, né, garantir a ela a formação e também garantir a ela, através desses trabalhos, né, no fortalecimento desse empreendedorismo, uma oportunidade de emprego e gerar renda. Essa é uma pauta sua, lá em Brasília, né? A Procuradoria da Mulher, um dos pilares dela é justamente a autonomia econômica. Você não sai da violência se você não tiver como botar comida na mesa. Então, o que a gente fez num primeiro momento, Claudinha? A gente separou as mulheres classe C, D e E, essas mulheres que não se enxergam empreendedoras, que não são MEIs, e a gente foi olhar para essas mulheres, né? Essas mulheres, elas têm, a gente disponibiliza mais de 250 cursos gratuitos de formação. Então, vamos imaginar, ela está lá fazendo um curso de costura, mas ela precisa também aprender a calcular o preço. Então, você tem curso que ensina a ver quanto custou a luz, quanto custou a linha, quanto custou o tecido, para saber o resultado desse produto. Então, você tem que fazer uma formação continuada. A gente percebe na experiência
o seguinte, muitas vezes você vai lá e dá curso de cabeleireiro, e essa mulher, Claudinha, não tem dinheiro para comprar o secador e a escova. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um programa que até R$2.000 você financia no CPF. Mas o importante é você fazer a formação e colocar alguém para acompanhar essa mulher. Porque ela vai aprender a investir esse dinheiro, a fazer o segundo curso, como vender esses produtos. Muitas vezes ela faz um artesanato e ela aprende nessa formação no Grupo da Aliança, ela aprende a vender o produto na internet. Hoje, a menina que mais vende roupa para criança negra no Brasil mora na favela do Jacarezinho. Uau. O negócio dela é lá. E aí a gente tem que olhar também outras mulheres que não estão na classe C, D e E, mas são mães atípicas. Às vezes ela tem uma pessoa doente dentro de casa. Então ela aprende a vender esse produto na internet. Então a gente é parceira do TikTok, do Instagram, de todos esses canais. Eles dão curso gratuito de formação e elas vão acompanhando até você dar formação financeira. A partir dali, existe um trabalho que você já trabalhou o emocional, você já ensinou o produto, está ensinando a vender, mas você também tem cursos que vão estruturando o emocional dessa mulher, para ela se enxergar empreendedora, até que ela vire MEI. Na hora que ela se formaliza, ela acaba caindo num programa maravilhoso que é o Sebrae delas. Quando ela entra no Sebrae delas, Claudinha, ela já tem uma linha de financiamento de 5 a 20 mil reais. Olha. E aí ela já pode ter um negócio mais formal. Vai subindo, né? Vai subindo. O importante, e eu tenho visto isso na prática, é que não adianta só você dar curso para essa mulher. Se você não estiver acompanhando a mulher, seja como MEI, ou seja como uma empreendedora que ainda não se enxerga empreendedora, que ainda está informal, ela acaba abandonando, porque ela precisa de muito suporte, ela precisa desse cálculo. E é interessante que a Procuradoria da Mulher, ela deixa todos esses cursos em cada Câmara Municipal, que ela encontra com Procuradoria da Mulher. E a vereadora vai acompanhando isso, porque isso tem que acontecer na ponta. Lógico. E o resultado tem sido assim emocionante. Num segundo nível, quando a gente pega a mulher da indústria, uma mulher que já tem uma condição de trabalho maior, o que a gente está hoje discutindo, Célia? A taxa rosa. A gente quer entender por que os produtos das mulheres são mais caros do que os homens. Para você entender, produtos que você compra no mercado, se for azul tem um preço, se for rosa é mais caro, o mesmo produto. E outra coisa que é gritante, a tomada de empréstimo. Embora a mulher seja melhor pagadora, é mais difícil para a mulher a tomada de empréstimo no banco. E a gente quer saber por quê. Sob que ponto de vista? Burocrático? Dificuldade burocrática, a gente quer entender. Então, são gargalos que permeiam toda a área produtiva, né? Nós estamos falando da mulher que está empreendendo ou que é dona de um negócio. Eu não estou nem falando do emprego formal, né? A Célia fez um panorama da importância do emprego formal, mas também do fortalecimento do empreendedorismo. Quando você fala de empreendedorismo, a gente também tem que separar o joio do trigo. Aquela mulher que não se enxerga empreendedora, aquela que começa a empreender, mas aquela que tem um negócio, nós temos que tirar os obstáculos, porque ela precisa de financiamento para poder ampliar seu negócio. E acompanhamento também. E acompanhamento. Então, a gente tem discutido pesadamente isso. A gente quer saber por que é mais difícil para essa mulher tomada de empréstimo. E a gente está questionando muito os produtos, sejam eles aquele do consumidor ou, por exemplo, eu vou dar uma brincadeira no tributo, né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional, 38% o imposto, né? Mas se você for comprar camisinha, é 18%. Se a finalidade dos dois é prevenção, qual é a diferença tributária? Então, você tem que botar lupa em tudo, porque a mulher é mais consumidora, mas não é por isso que eu vou tirar mais impostos do que ela consome. Não é isso? E aí, quando você olha para as grandes empresas, a gente também questiona. Mulheres lá na diretoria, nos conselhos, a gente está para aprovar uma lei que vai obrigar todas as empresas públicas a terem 30% de mulher no conselho. Esses dias eu estava conversando, Célia, com o dono da Renner, e ele estava falando, deputada, você viu que lá na Renner a gente já está com mulheres diretoras e tal? Eu só respondi para ele assim, veja se você aumentou sua economia, o seu ganho. Porque é o seguinte, se a mulher é consumidora, ela está na diretoria, ela vai dar dica de consumo. O público dele é de mulher. Agora, não interessa para a gente se o foco foi resultado econômico. O que a gente quer é que as mulheres estejam sentadas lá e mostrando para cada empresa o que muda a partir da chegada delas.
Olha, e vamos para um rápido intervalo, apesar de eu não querer, porque nós estamos aqui hoje no Elas Pautam RJ com 2 reais representantes das cadeiras femininas. Fique conosco que nós voltamos já já. Estamos de volta com Elas Pautam RJ, hoje com a deputada federal Soraya Santos e a deputada estadual Célia Jordão. Deputada Soraya, eu tive que lhe interromper, mas fui para esse breve intervalo, ansiosa para voltar. Conta para a gente essa dificuldade ainda das mulheres assumirem espaço de poder. É uma necessidade de país e as pessoas têm que entender que não é nenhum direito da mulher, que poderia, por simplesmente ter 52% de representação, a gente focar como direito, mas, na verdade, é uma necessidade de país. Você sabe, Claudinha, que tem países que até atingiram um determinado PIB, a área de saúde, a área da assistência, a área de educação, são obrigadas a serem ocupadas, o Ministério por mulheres, Secretaria por mulheres, porque são os 2 olhares complementares. A gente não pode enxergar isso como uma guerra de sexo, porque a gente tem um universo diferente. Eu volto a dizer, os homens votam quando a gente leva as matérias lá para a Câmara, no Parlamento, e nós somos minoria. E muitas vezes eles votam chocados com aquilo que ele está encontrando. Mas se a gente está dizendo que quer um país democrático e um país justo, você tem que ter mulheres e homens em todos os espaços, porque esses olhares são complementares. Mesmo uma coisa simples, por exemplo, se eu tivesse que estar discutindo o sistema viário só com o homem, ele vai falar do quê? Daquela via principal, porque o homem anda na via principal. Mas como é que uma mulher anda na cidade? Ela vai levar o filho para a escola, ela vai para o trabalho, mas ela dá uma entradinha, leva o filho para a escola, ela para, compra um negocinho na papelaria, segue, ela anda de forma diferente. Então, não dá para pensar em certas situações da cidade sem ter os 2 olhares. Então, hoje se questiona todas as prefeituras que não têm secretárias municipais mulheres, né? Governadores que não têm secretarias de política das mulheres e outros espaços ocupados pela mulher. São agregadores. E assim também a empresa. É inadmissível uma empresa que não tem os 2 olhares. Nós vamos estar falando de várias questões, seja de assédio moral, assédio sexual, seja do produto que ela quer vender. A gente chegou a mapear, né, quando o Santander, Célia, passou o Itaú, em cargos de poder, a gente tinha até um prêmio lá em Brasília para as empresas. O carro mais vendido da Renault era uma equipe de 50% e 50%. Olha. Não importa se ele estava vendo mais a estabilidade e ela o designer, mas os 2 olhares geraram o carro mais vendido da Renault. Vejam. E você vai mapeando, porque também é importante a gente entender que em todas as áreas. Na Justiça, por exemplo, nós tínhamos um número enorme de juízas em primeira instância. Mas você mandava uma lista para os governadores, 2 mulheres e um homem, pergunta quem eles nomeavam. O homem. O homem. A gente fez uma luta e hoje no CNJ é assim, uma lista tríplice de mulheres, porque não tem possibilidade de dar homem, e uma mista. Uma de mulheres, uma mista. Porque a Casa da Justiça tem que ter justiça em casa. Como fazer justiça se você não tem os 2 olhares? E a gente está indo para o Ministério Público fazer a mesma coisa. A OAB já colocou 50% e 50% dos seus diretórios, mulheres e homens. Não estou falando de OAB mulher, não. Estou falando de comando. E assim a gente tem que ir forçando. Por exemplo, os partidos políticos, sério, todos têm partido X mulher, mas não tem comando. Então, o que a gente tem que defender é que haja comando de mulheres nos partidos. Aí você vai ter mais mulheres na política. E nas comissões, né, deputada? E nas Como comissões, a senhora... exatamente. O que Soraya aqui está tentando, talvez, traduzir para aqueles que não trabalham nessa pauta, e a gente também está falando para mulheres que são simples, e às vezes as pessoas questionam, poxa, mas que tem que ter cota de tudo para mulher, não é isso que a gente escuta? Muito esse debate. E eu acho que é importante, né, dizer a essas pessoas, né, como Soraya colocou bem na fala dela, não existe uma guerra de sexos. Enquanto não houver essa consciência plena, né, do posicionamento da mulher nos espaços de poder, naturalmente, né, sendo um movimento natural, é importante que se garanta a presença dela através, né, de uma legislação, né, seja em partidos políticos, seja em cadeiras cativas, que isso ainda é, né, uma luta, né, nos parlamentos, né, seja nos conselhos,
seja nas outras instâncias de poder, né, e de decisão. Por isso que é tão importante, né, essa defesa da pauta, porque não há, naturalmente, a escolha de uma mulher. Ainda não é natural que se escolha a mulher. A senhora acha que a mulher tem que se provar? Todos os dias nós temos que provar que nós somos, né, boas naquilo que fazemos, que nós somos competentes, e a gente trabalha muitas vezes 10 vezes mais para que seja reconhecida. Então, às vezes, vem uma deputada Soraya e acha que ela não enfrenta, né, também, né, dentro do parlamento, resistência por parte dos homens, vê a Célia, né, também tão aguerrida, pensa que a gente não tem os nossos enfrentamentos dentro do parlamento, porque os homens tentam, de alguma forma, embarrear, né? Então, isso é uma disputa natural, mas sempre naquela resistência, né, do poder feminino. Né? É uma coisa, não é, que a gente vai rompendo, né? Eu acho que já houve bastante avanço, mas eu acho que a gente vai conseguindo, através, né, disso, de um trabalho, olha, é importante, mostrando em dados, mostrando o resultado quando a mulher realmente ela está ali naquele espaço, né, para que eles possam assumir também essa mesma consciência. O que a gente quer é ver os homens de mãos dadas conosco, não é? Porque o objetivo é comum, né? O que a gente quer é o bem da sociedade, é o bem das famílias, é o bem das mulheres, dos nossos jovens, das nossas crianças. E se não tiver esse olhar feminino, dificilmente se avança. Soraya deu o exemplo da via, né, principal que o homem tramita. Mas quando você fala do exame de mamografia, por exemplo, que foi um importante projeto, né, da sua iniciativa, inclusive. A gente pautou como coordenadora, né, que as mulheres não faziam mamografia até 2017, as cadeirantes, que o mamógrafo não reduzia a altura. Então, precisou de um detalhe. Compra de mamógrafo com dinheiro público tem que ter redução de altura. E aí a gente pôde assistir o primeiro exame de uma tetraplégica. Mas, Célia, você está falando em dados, e é isso que a gente tem que evidenciar. Lá na Câmara Federal, nós somos hoje 18% de deputadas. Mas nós somos responsáveis por 48% de toda a produção legislativa. Olha. Mas mais do que isso, Claudinha, a gente tem que mostrar assim, como é possível um estado como o Amazonas não ter uma deputada federal? Quem vai olhar para as meninas ribeirinhas, que muitas vezes, com 12 anos, 11, 12 anos, vão buscar água e elas pagam um pedágio. Esse pedágio é com o corpo delas. E aí o Brasil vai ficar acreditando em boto rosa? Segundo, tem assuntos que são inerentes à dor da mulher e ela precisa de uma voz feminina para colocar aquele problema. Cuidadosa e carinhosa. Então, né? o desafio Acolhedora. das parlamentares, seja como vereadora, como deputada estadual ou como federal, é mostrar o que muda na lei a partir desse olhar, como a Célia lembrou da mamografia. Nós aprovamos, por exemplo, em 2017, Célia, a retirada de algema de mulheres apenadas na hora do parto. Imagina! E os homens olhavam assim, apavorados, né? Ninguém criou filha para isso. As meninas que abandonavam a sala de aula porque não tinham espaço para amamentar, ainda naquela cultura, você teve filho precoce, então você tem que dar conta. Gente, a tecnologia está aí. Não vamos perder essa menina, vamos qualificar, vamos formar. Então, isso que a Célia está colocando é um desafio nosso, é um dever nosso mostrar para a sociedade que esse detalhe que muda a lei e que garante direito, precisa dos dois olhares, não é isso, Célia? Com certeza. E aqui, por exemplo, no Estado, a gente falando muito, né, das mulheres que são vítimas de violência, através de uma lei que é de minha autoria, né, eu garanti que as FAETECs, todas as unidades da FAETEC do Estado do Rio de Janeiro, tenham um número de vagas reservadas a essas mulheres, para que elas possam ter uma formação técnica, né, para que elas, né, facilitem o seu ingresso no mercado de trabalho, assim como também uma lei que fala do combate à violência, né, a discriminação dessa mulher no próprio mercado de trabalho, porque quando a gente vai buscar em dados, né, na Secretaria de Estado do Trabalho, hoje nós temos a Secretaria da Mulher, mas na época não tinha, você não tem dados que olhem para essas mulheres que sofrem esse tipo de discriminação na hora, né, de ingressar no mercado de trabalho, na hora de disputar um cargo de diretora, né, de gerente. Isso numa lei não há punição. Exatamente. Então, aliás, você falou uma coisa importantíssima. Os estados que compõem o COSUD,
Sul e Sudeste, eles representam 70% do PIB, ou seja, do dinheiro do país. 70%, Claudinha. Nenhum desses 7 estados tinha Secretaria de Política das Mulheres. Olha que incrível. Então, na última eleição, houve uma pressão da bancada feminina sobre os governadores. Dos 7 estados, 5 criaram, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Né? A Secretaria Heloísa ocupa, pela primeira vez, uma secretaria que foi criada agora. 2023, imagina, Rio de Janeiro. E a importância disso é de fundamental. A secretária de Política das Mulheres ela tem que olhar o que a saúde está fazendo, o que o trabalho está fazendo. Todas as secretarias, qual é o recorte feminino e levar essa informação direto para o governador. Não pode ser uma superintendência e vai fazer aquele telefone sem fio que eu vou falar com o secretário vai dar outra importância. Então, a importância que o governante dá para 52% da sua população, porque a gente tem que lembrar que as mulheres são 52% da sociedade. Então, não se justifica não ter uma Secretaria de Política das Mulheres. Então, isso é uma pressão, é uma necessidade para que dê luz ao que está acontecendo com aquelas mulheres, seja no município, seja no estado. Vocês estão super convidadas para voltarem aqui, porque o assunto não se esgota. Não. São 2 forças da natureza, cada uma dentro da sua circunscrição. Então, deputada, suas palavras finais, já deixando o convite para voltar aqui conosco. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, de estar batendo papo com você, com aqueles que nos assistem, ao lado da deputada federal Soraya Santos, né, uma pessoa incrível, ímpar, é amiga, ela tem dado assim, né, um grande norte dentro dessa pauta feminina e esse programa, né, que elas pautam, falando também dos trabalhos que a gente tem desenvolvido através, né, do nosso mandato. Então, agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe por esse bate-papo e deixar um forte abraço para aqueles que nos ouvem e já com a promessa, né, de poder voltar aqui em outros momentos para abordar outros temas importantes para elas. E o seu Instagram do seu mandato? Deputada Célia Jordão, lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada, deputada Soraya. A senhora que veio combinando com o programa hoje? Eu estou muito feliz de estar aqui com esse programa. Quero dizer que esse programa ultrapassa o que a gente imagina, porque é a informação que chega para a sociedade, para os homens e para as mulheres, porque o homem cidadão não cria filhas para não ter direito a ocupar esses espaços ou ter sua dignidade. Está ao lado da Célia. Célia, Claudinha, foi um sonho de consumo meu. Eu queria muito Célia deputada estadual e ela me dignifica. Quando eu vejo Célia enfrentar determinados temas, eu olho assim, como foi importante. Então, Célia, além de ser minha amiga, eu questionava o tempo todo como é que essa mulher não está no parlamento. E caminhar ao lado de Célia e ver o mandato de Célia assim, é muito importante. E deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, para dizer que o país só será justo a hora que essas informações chegarem lá na ponta e essa mulher não ficar de pires na mão como se fosse um favor. Ela tem que chegar sabendo dos seus direitos, olhando no olho, seja na área da saúde, seja na educação, seja no emprego. Nós compomos a sociedade em 52%, mas, Claudinha, vamos lembrar que 48% são filhos nossos. Então, nós precisamos virar esse jogo. E para falar com a senhora, deputada, com o seu mandato? Meu Instagram é dep.soraya com Y Santos. É o mesmo. É o mesmo. Muito obrigada pela presença de vocês e agradecemos a você, que nós sabemos muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo programa.